E o Agricultura BR fala sobre um tema extremamente importante agora para o agricultor brasileiro. Eu estou falando a respeito do que vem acontecendo em relação a Estados Unidos e China, que mexeu totalmente com o mercado internacional da soja. Tanto é que brasileiros têm discutido aqui no país, e esse assunto já foi para fora, uma relação melhor em relação a contratos para a soja no mercado futuro. O que acontece? Os contratos da soja na Bolsa de Chicago, eles acabaram ficando, de certo modo, agora, sem uma influência maior ou seu impacto maior sobre os preços praticados no Brasil. De acordo com os últimos levantamentos, o preço do prêmio pago para a saca da soja no porto chega a um recorde de $2 por bushel, acima do valor que é praticado na soja na Bolsa de Chicago. O que isso significa? Preços da soja no Brasil e nos Estados Unidos totalmente descolados. Com essa situação, é preciso encontrar alternativas. Ela ocorreu, você já sabe, desde o momento quando o governo chinês fez a sua retaliação inicial ao governo norte-americano, impondo 25% de multa sobre os negócios com soja norte-americana, para importação de soja norte-americana. E isso trouxe um impacto bastante severo nas importações chinesas de soja norte-americana. Basicamente, ou virtualmente, China está fora das compras de soja dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma discussão muito importante, eu vou conversar com Pulga agora a respeito deste assunto, porque, olha só, aqui no Brasil eu conversava, antes de começar o programa aqui, com o presidente da ProSoja Nacional, o Bartolomeu Braz, que me confirmou, ele estava numa reunião, mas ele confirmou que está acontecendo isso mesmo, uma discussão sobre criar um contrato de soja que seja mais lógico para a soja brasileira. E ele ainda detalhou que isso seria interessante se acontecesse no Brasil, ou relacionado à Argentina, que é o terceiro maior player do mercado internacional, mas um contrato que fosse mais adequado com a realidade atual. É uma mudança significativa em relação a esse mercado que é extremamente tradicional. Mesmo o entendimento do Departamento de Agricultura norte-americano é que isso seria bastante interessante. É por isso que nós vamos falar agora com Walter Pulga Jr. Carla, Pulga, é uma mudança bastante radical, é uma mudança, inclusive, que o cafeicultor espera um dia que aconteça com Nova York, porque o impacto negativo é muito ruim. Mas acontece com soja na Bolsa de Chicago agora e brasileiros estão pedindo esse contrato. Nós conversamos com algumas pessoas. Pulga, qual que é o seu entendimento a respeito dessa informação que muda o mercado da soja? Boa tarde. Boa tarde. De fato, Fabiano, quem acompanha o mercado de soja percebeu, o Brasil tem baixa liquidez para contratos de soja. Quando nós tínhamos um antigo contrato de soja na hoje B3, na antiga BMF Bovespa, o contrato não decolava, como se diz no jargão dos operadores de mercado, ou seja, a quantidade de contratos negociados no mercado futuro era muito pequeno. Bom, criamos então, na atual B3, um contrato de soja lastreado na Bolsa de Chicago, porque Chicago concentrava os negócios com soja em todo o mundo no mercado futuro. Bom, com essa guerra comercial, a situação muda totalmente. Os preços, como você ressaltou, negociados no Brasil, estão descolados da soja negociada no mercado americano, principalmente na Bolsa de Chicago, que é a bolsa que tem o maior número de contratos de soja e milho no mundo e norteia o mercado internacional de soja e de milho. No caso da soja, os preços têm um descolamento tão acentuado que é necessário mesmo agora um rearranjo nas operações do chamado mercado futuro. Chicago não corresponderia mais aos preços que são praticados em países como o Brasil e mesmo na Argentina. Por isso, é de se esperar que haja uma mudança. Agora, se essa mudança vai ocorrer no Brasil, com a B3, a nossa bolsa, criando um contrato futuro de soja novo aqui, não se sabe. Se haverá um novo contrato de soja negociado na Bolsa de Chicago, também ainda não se sabe. O fato é que esse descolamento provoca mesmo uma mudança acentuada no mercado internacional de soja. Não é de se estranhar que produtores brasileiros, exportadores e importadores, mais do que isso, até chineses tenham interesse num rearranjo nesse mercado. É o que se esperava dessa guerra comercial, Fabiano. Ao propor mudanças nos contratos, nos acordos, nas relações comerciais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou um rearranjo
rearranjo na economia internacional. E isso deve ocorrer daqui para frente se persistirem essas discussões em torno de imposições tarifárias a produtos chineses e, de outro lado, retaliação para produtos americanos. Aliás, vale ressaltar que essa discussão deve continuar nos próximos meses, porque na última sexta-feira o presidente Donald Trump reafirmou a intenção de taxar, de impor tarifas a mais produtos chineses, no valor de até 267 bilhões de dólares. E a China, nesta manhã, já comunicou que fará também uma retaliação a produtos americanos caso essas tarifas sejam impostas. Portanto, a guerra continua e essa guerra vai provocar mesmo um rearranjo no mercado internacional. Como isso se dará, é o que o ministro Blairo Maggi, há 15 dias, conversando conosco, lembrava. Nós teremos uma reacomodação no mercado, logo haverá um acordo, mas esse acordo, Fabiano, parece estar ficando mais distante, né? A guerra está intensa e promete avançar muito mais. É o que nós estamos vendo no noticiário. Mas mudanças no contrato futuro de soja devem ocorrer rapidamente, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. É com você. Vou sair um pouquinho da pauta, ficar nela, mas sair um pouco. Essa pergunta não estava conversada, mas hoje é impossível imaginar esse contrato vindo a ser negociado no Brasil, em alguma bolsa que opere aqui no Brasil. Esse seria um pensamento hoje muito fora da realidade, Pulga? Esse contrato de soja vir para o Brasil mesmo, ser negociado em alguma bolsa brasileira? Eu acho que o Pulga não conseguiu nos ouvir, daqui a pouco a gente volta a falar com ele. A questão que nós estamos colocando aqui é essa proposta que foi colocada em relação ao contrato de soja. O Brasil vem com valores de soja totalmente descolados dos preços norte-americanos. Aqui o prêmio pela soja chega a ficar $2 acima do bushel da soja praticado na Bolsa de Chicago. O que acontece? Lá está $8,40, aqui sobe para $10,40 por bushel, dando esse prêmio aqui no Brasil, porque China virtualmente tira Estados Unidos do mercado internacional, não tem comprado soja por lá. Durante essa edição a gente vai falar mais um pouco sobre isso e vamos conversar também durante essa semana com o presidente da ProSoja Brasil, o Bartolomeu Braz, que explica um pouco mais a respeito desse tema.